Neste vídeo falaremos sobre 11 pontos fundamentais da obra Ser e Tempo de Heidegger, escrita em 1927. Na esteira dos trabalhos de Husserl, ao qual a obra é dedicada, Heidegger pretende retomar com novo fôlego o trabalho dos gigantes, travado por Platão e Aristóteles em torno do ser. Hoje, o sentido do termo ser não constitui mais um problema. Como que somos herdeiros da ontologia antiga, pensamos que se trata do conceito mais geral e mais indeterminado. Como já havia observado Pascal, parece impossível defini-lo, uma vez que seria necessário fazer uso deste mesmo verbo ser na definição e assim empregar a palavra definida na sua definição. Mas Heidegger vai mostrar que todo o comportamento humano, inclusive o mais banal, implica sempre uma certa compreensão em torno do ser, do sentido do ser, ainda que não tenhamos consciência disso. O ser não é uma noção vazia e indeterminada. Ao contrário, o seu sentido determina a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo, e nosso comportamento em relação aos entes. Mas afinal, o que é o ente? Parafraseando aqui Heidegger, é a forma substantiva do verbo ser, que insiste no caráter já determinado daquilo que se fala. Todo ser do qual a gente se apodera pelo pensamento e pela linguagem, definindo-o a partir de suas características próprias, sem interrogar-se sobre o seu modo de manifestação. O adjetivo correspondente é ôntico. O que caracteriza a nossa civilização para Heidegger é o esquecimento do ser, ou seja, a incapacidade de discernir de que maneira congelamos o sentido do ser, a ponto de confundi-lo com o ente. Para nós, o que é verdadeiramente é o que permanece. É a eternidade ou a Deus que se atribui mais ser na teologia, na medida em que essas duas noções são, por definição, inconciliáveis com a noção de tempo. No nosso comportamento cotidiano, é ao que é suscetível de ser medido, quantificado e manipulado que atribuímos mais ser. A matéria, no sentido mais amplo, porque isto subsiste diante dos olhos e ao alcance da mão. Opomos o ser verdadeiro ao que não faz senão passar, esquecendo que damos assim ao verbo ser um sentido temporal, ou seja, o que está perpetuamente presente. Assim compreendemos o ser a partir de um pressuposto contraditório. Opomos o ser à passagem do tempo, precisamente no momento em que esta oposição implica uma valorização impensada de um modo temporal, que é o do presente. Heidegger vai desconstruir esta interpretação congelada do sentido do ser, que nos foi transmitida pela tradição filosófica. Destacarei agora 11 pontos fundamentais da obra Ser e Tempo, escrita em 1927. Como primeiro ponto, afirmo que é a partir da análise do ser do mundo, do ser humano, e aqui temos a analítica do Dasein, que podemos nos interrogar sobre o sentido do ser. O ser humano não é um ente como os outros. Heidegger decide designá-lo com o termo Dasein, que significa estar aí, ser aí, presença, a fim de libertar-se dos pressupostos metafísicos, que estão contidos na definição do ser humano como um animal racional. O Dasein, o ser humano, portanto, é o único ente que compreende o sentido do ser. Ele é imediatamente ontológico, porque mantém uma relação de compreensão com o seu ser próprio. Como segundo ponto, destaco que a essência do Dasein está em sua existência. O Dasein não pode ser definido. O que o caracteriza é ter de ser o seu ser. Ele não tem propriedades, mas apenas possibilidade de ser, que ele pode assumir ou recusar. Seu ser próprio é poder escolher-se, conquistar-se ou, ao contrário, perder-se. Daí, dois modos de ser possíveis, que corresponderão também a duas relações com o tempo, são autenticidade e inautenticidade. Assim, não se pode estatuir sobre sua essência sem colocar-se no solo de sua existência. Como terceiro ponto, destaco a analítica existencial. O ente que somos jamais pode ser considerado como simplesmente subsistente no interior do mundo. Ele jamais pode ser entregue à análise como um puro e simples objeto. Ele se determina a si mesmo a partir
de uma possibilidade que ele é e que ele compreende em seu ser. Como quarto ponto, o Dasein não é um ser no mundo, mas um ser ao mundo. A abertura ao mundo é uma estrutura ontológica original do Dasein. Mas temos a tendência de considerar que o Dasein é um ser no mundo como uma coisa está num continente. O ser ao mundo indica, ao contrário, uma possibilidade ontológica que jamais pode ser um objeto para percepção. Ela é a condição de possibilidade da experiência humana. Como quinto ponto, destaco agora a faticidade da existência. O ser humano diz respeito ao mundo. Mais precisamente, ele tem a tendência de perder-se nele. Estando preocupado com o mundo, ele corre o risco de interpretar seu ser ao mundo, a partir do modo de ser das coisas, que ele manipula e que permanecem sempre disponíveis ao alcance da mão. Ora, o ser da pessoa humana, diz Heidegger, é muito diferente. Ele é a própria possibilidade de abrir-se ao que ele é. O risco de degradação inerente à condição humana depende da duplicidade desta condição. O ser humano é um ente intramundano, que, no entanto, se arranca deste estado pela própria possibilidade de compreender seu ser. Eis a faticidade da existência humana. Como sexto ponto, destaco agora a ditadura do impessoal e a existência inautêntica. A vida em sociedade coloca o ser humano numa pré-compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo que é degradada. O ser com os outros dissolve totalmente minha compreensão da existência numa compreensão mediana que me tira o encargo de uma existência autêntica. Sobre isso, diz Heidegger, o público decide sobre a interpretação do mundo e do Dasein, mas o público não é pessoa em particular e não pode endossar nenhuma responsabilidade a respeito desta maneira de ser comum. Não se pode interpelar o agente, o impessoal, e, no entanto, cada um está sujeito diariamente à influência dos outros. O impessoal, agente, é então dependente de um modo de ser que não escolheu e que tornou opaco o campo das possibilidades da existência. O impessoal encontra-se, então, desresponsabilizado da responsabilidade de ser. Como sétimo ponto, destaco que a emoção é um modo fundamental de nossa abertura ao mundo. Nossa abertura ao mundo não é, antes de tudo, um ato de conhecimento. Ela se vive, em primeiro lugar, como emoção, ou disposição que revela o mundo sob um certo aspecto. Quando estou melancólico, encontro-me situado em uma determinada abertura ao mundo, que não escolhi, mas cujo ser devo assumir. Como oitavo ponto, destaco que a compreensão é o segundo modo fundamental que constitui o ser do aí que somos. Aqui trata-se de uma forma original de compreender. Ser para o ser humano é compreender. Eu sou o que eu sei ser. Eu me refiro às minhas próprias possibilidades, segundo minha amplitude de minha compreensão do que eu sou. É precisamente por isso que eu posso perder-me e desconhecer-me. Como nono ponto, destaco que a existência é projeto. Nosso ser corresponde à amplitude de nossa compreensão que dele temos, e esta compreensão determina o campo de nossas possibilidades. Ela revela que a estrutura de nossa existência é o projeto. O mundo é para nós o jogo de possíveis, que abrimos com nossa compreensão do sentido de ser. Como décimo ponto, destaco agora o ser para a morte. Enquanto projeto, a existência humana está sob a forma da perspectiva e da antecipação de si mesmo como possível. A possibilidade extrema de nossa existência é a própria morte. Orientado para o futuro por seu modo de ser como projeto, o Dasein antecipa como horizonte de sua expectativa o seu próprio fim. Ele se refere a alguma coisa que não é e que jamais será para ele, que é seu próprio nada. E é na angústia que se revela o caráter deste pensamento. A antecipação da morte revela que o pico mais alto de minhas possibilidades é meu próprio nada. Ele me abre a compreensão do caráter inconsciente e, no entanto, ontológico de minha própria existência. É antecipando pelo pensamento meu próprio não ser,
que posso aceder a uma compreensão autêntica do sentido de ser. Como 11º ponto, destaco a temporalidade como êxtase do Dasein. A existência é uma projeção para suas próprias possibilidades, cujo horizonte é a morte como possibilidade do meu próprio não ser. Portanto, é como futuro que me refiro a mim mesmo. Meu ser interior é sempre futuro, e estou sempre em expectativa de minha própria realização. Mas essa realização é precisamente o que não pode acontecer, uma vez que a morte me arrancará de maneira inelutável a ordem das coisas. Ela não realiza nada, mas faz tudo voltar ao nada. Esta tensão do existente para a possibilidade, sempre repelida de sua própria completude, é o que chamamos temporalidade. E esta, ao contrário das concepções vulgares do tempo, não tem por solo originário o presente, mas sim o futuro. A temporalidade se revela como o êxtase, o estar fora de si do Dasein. Diz Heidegger, sua capacidade projetiva a antecipar-se que constitui o futuro, sua capacidade compreensiva a assumir como o seu o estado no qual ela já é sempre determinada, que constitui o passado, e sua capacidade de ser considerada pelo mundo que lhe dá um presente. Finalizo com uma citação de Heidegger no seu livro Ser e Tempo, de 1927. Diz ele, a compreensão do ser é em si mesma uma determinação do ser do Dasein. O que distingue o Dasein é que ele é ontológico. Até mais.